Olá, estamos aqui com mais um Pod Saúde, nosso podcast para falar de dicas importantes para você cuidar da sua saúde, como alimentação, atividade física. A gente fala muito sobre algumas doenças e dando dicas de como preveni-las. Hoje nós estamos aqui depois de vários programas trazendo de muitas doenças, alguns profissionais da saúde, médicos, falando algumas dicas para vocês, mostrando o que é importante, o que você pode fazer em casa para prevenir, para tratar algumas doenças. Hoje nós vamos falar muito de prevenção. E um grande aliado para a gente evitar as doenças é a alimentação. Então, nossa convidada especial de hoje é a doutora Rafaela, nossa nutricionista. Olá, tudo bem? Obrigada, Vivi. Obrigada, Rafa, por estar aqui hoje com a gente. Vai ser um bate-papo bem descontraído, nós vamos falar sobre alimentação, que é um grande aliado na saúde, né? Com certeza. A alimentação aí é um dos pilares, né? Junto com exercício físico, controle de estresse, mas está aí na base para a gente ter uma vida saudável. E muita qualidade de vida, né? Às vezes as pessoas têm medo de dieta. A dieta me limita muito, atrapalha muito a minha qualidade de vida e fica incomodado de fazer uma dieta. Existe, eu acho que um mito assim, né, em cima da palavra dieta. Sim, a palavra dieta já dá um receio, né? A pessoa já fica com medo. Mas, na verdade, dieta nada mais é do que o que a gente come durante o dia. O que a gente come, o que a gente ingere durante o dia. E aí a gente tem estratégias que são estratégias mais restritivas, que são estratégias, às vezes, mais complicadas da gente conseguir a adesão. E a gente tem outras formas mais tranquilas da gente se fazer uma boa alimentação. Acho que é fundamental essa diferença, né, gente? Porque às vezes a gente fala sobre dieta e as pessoas já pensam muito naquela dieta restritiva. Não é assim que a gente vai realmente mudar um hábito. Então a gente tem que entender que a alimentação é uma mudança de hábito, que isso é um processo. E toda mudança de hábito ela não é fácil, né? Então ninguém aqui está dizendo que você melhorar a sua alimentação seja algo fácil. Mas é algo necessário. E quando a gente consegue mudar essa alimentação, tem muitos ganhos, né? Com certeza. Eu falo sempre, converso sempre sobre isso, assim, a gente demorou uma vida inteira para construir hábitos alimentares, né? E muitas vezes hábitos alimentares ruins, né? Que fazem mal para a nossa saúde. Não vai ser do dia para a noite que a gente vai conseguir mudar isso. Então é um processo, a gente precisa de ter persistência, a gente precisa de ter foco para a gente conseguir fazer essas mudanças. E hábito, a gente sabe que repetidamente, se a gente repetir, se a gente insistir, a gente adquire novos hábitos, né? Hábitos melhores. Então, com a alimentação é assim, se a gente tiver persistência, se a gente tiver boa vontade, né? A gente consegue aí melhorar muito a nossa alimentação e isso vai impactar a nossa saúde em geral. Com certeza. Então, quanto mais você repete aquilo, o nosso cérebro vai entendendo que aquele hábito, que aquela rotina, ela faz parte da nossa vida e o nosso organismo todo se adapta para aceitar. Você passa a gostar, né, de comer bem, você passa a gostar de comer alimentos melhores, isso é muito verdade, né? Então, quem se dispõe a ter uma alimentação melhor, com o passar do tempo, gosta daquilo, gosta daquele estilo de vida, né? É igual exercício, né? Às vezes a gente vai ali forçado e com o passar do tempo a gente passa a gostar daquilo, né? E a alimentação também é assim. E a gente também tem que entender que a alimentação, ela não precisa ser sempre aquela regra ali, né, todos os dias da mesma forma, mas é importante inserir vários alimentos, né, Rafaela? Conta um pouco pra gente, pra quem tá nos assistindo, pra quem tá nos ouvindo, em questão. Vamos falar um pouco de emagrecimento, né? Porque é muito na moda. Todo mundo quer uma dieta para emagrecer. Sim. A questão do sobrepeso e da obesidade é algo muito sério, né? A gente sabe que mais da metade da população mundial tem sobrepeso e obesidade. Então, e a questão alimentar é bem complicada, porque como é que a gente emagrece, né? A gente tem que gastar mais do que a gente consome. Isso é uma regra, não tem outra forma de emagrecer, a gente tem que ter déficit calórico.
Então, para isso, a gente tem várias estratégias, né? Hoje em dia tem muita dieta da moda aí, né? A gente tem dieta de todos os jeitos. É dieta da sopa, é dieta do ovo, é dieta detox, enfim, é uma infinidade de dietas. A gente tem dietas que são um pouco mais antigas, assim, mais conhecidas também, low carb, cetogênica, a gente tem estratégias como jejum intermitente. E todas essas estratégias, então, elas vão gerar um déficit calórico. E é isso que faz emagrecer. A gente tem estudos que mostram que não é a dieta, uma dieta específica que vai levar ao emagrecimento. Até porque cada organismo, cada pessoa responde de um jeito, né? Então é muito comum eu ter pacientes no consultório que falam, eu preciso de emagrecer, e às vezes lutam a vida inteira contra o peso, e quando você vai conversar com ele sobre alimentação, ele já faz uma low carb, porque todo mundo tem medo do carboidrato. Então quando você vai perguntar o que aquela pessoa consome, tudo, ele já cortou várias fontes de carboidrato da dieta, porque ele pensa que se ele comer menos carboidrato, ele vai emagrecer. Mas independente de carboidrato, gordura, proteína, se você estiver comendo mais do que você está gastando, você vai ganhar peso. Então a gente precisa do déficit calórico. E o grande problema dessas dietas da moda é que você não consegue a manutenção disso a longo prazo. Então as pessoas começam ali com energia e tudo, né? E perdem um peso, ficam ali maravilhadas, muitas vezes perdem até mais líquido, porque o carboidrato ele carrega muita água, né? Então tá perdendo muito líquido ali. Mas depois de um tempo a pessoa se cansa, não dá conta, é difícil, é muita restrição alimentar e ela começa a afrouxar, né? E aí começa a ganhar peso de novo. Então a gente vê muito esse efeito sanfona, né? Faz dieta, perde peso, um pouquinho de tempo, ganha peso de novo. É muito comum, né? Isso. Então assim, essas dietas da moda tem muito esse problema, né, de você não conseguir, então, manter, muitas vezes, a longo prazo, esse resultado. E não é o que a gente quer que essa perda de peso seja efetiva, que a pessoa realmente, né, construa hábitos alimentares melhores. Acho que uma reeducação alimentar, ela é muito importante para quem quer emagrecer. Então não adianta a gente achar, assim, querer um resultado muito rápido. Sim. Porque tudo que vem rápido parece que vai rápido, né? Então a gente tem que tentar, assim, trabalhar de pouco em pouco, melhorando esses hábitos, mas uma reeducação alimentar é muito importante. E sem falar, igual a gente está conversando, da individualidade de cada um, né? Tem pessoas que respondem melhor a gente restringindo um pouco de carboidrato, tem pessoas que vai responder muito melhor restringindo gordura. Como a gente tem essa população que tem muito medo do carboidrato, é muito frequente a gente ter que mudar a estratégia para gordura e o resultado ser melhor, né? Porque o corpo já está acostumado com restrição de carboidrato e o nosso corpo ele é inteligente, né, Vicky? Ele é inteligente, ele se adapta. Ele se adapta, ele acostuma. E aí uma outra coisa importante de emagrecimento também que a gente tem que falar das dietas é que essas estratégias, muitas vezes elas restringem muito as calorias. Então são dietas com 1000 calorias, né? São dietas muito pouco calóricas. E o nosso corpo, ele entende restrição calórica como perigo, certo? Então ele vai acabar com o tempo se adaptando. Tentando compensar de alguma forma. Compensar, né? E se adaptando a funcionar, porque a gente precisa de energia para funcionar. Então ele acaba funcionando com menos energia. Depois de um tempo, você abaixa a sua taxa metabólica basal. Isso é muito ruim, porque depois de um tempo, se você precisar de perder peso de novo, você vai ter que comer menos ainda do que você já comia, porque o seu corpo já trabalha com menos. Olha só, gente, que informação, essa informação é muito importante, né? Então, quando a gente restringe, o nosso organismo ele se readapta e acaba diminuindo a taxa de metabolismo. Muito legal, porque aí cada vez você tem que restringir menos, o incentivo ali tem que ser maior, né? E isso é muito difícil, né? E por isso que as pessoas acabam desistindo. Você pensar a obesidade, né? A maioria dos obesos, eles fazem muita dieta, já fizeram muita dieta no decorrer da vida. Muitos deles, hoje em dia, até comem, não comem aquela quantidade muito aumentada, mas o corpo já acostumou, né? A trabalhar com pouca coisa. Então, por isso que tem que ser algo que tem que ser bem conduzido. Né? É frequente a gente ver no consultório, né? O paciente sempre pergunta, doutor, eu tenho que tirar o quê? Né? E muitas vezes não é essa a pergunta que a gente tem que fazer. Doutor, eu tenho que substituir, né? O que será que a gente está comendo ali que dá para ser substituído? Porque tem muito isso, é a qualidade do que se come. Com certeza. Certo? Sim. E as dietas, assim, para emagrecimento, o que hoje realmente tem validade?
científica, assim, o que realmente não é essa dieta aqui, ela tem um resultado melhor para perda de peso? A gente tem estudos comparando várias dietas, né? E a restrição calórica normal, sem muitas restrições, assim, restrições muito severas. Não tem uma dieta melhor que a outra, não existe isso hoje. O que vai contar é a restrição calórica no fim das contas. Então, se eu vou restringir gordura, carboidrato, independe. A questão de perder peso é restrição calórica. Então, a forma como a gente vai fazer isso é a forma como a pessoa consegue aderir ao que a gente está propondo, porque tem essa dificuldade de adesão, né? Então, a gente tem que conversar e ver a individualidade ali. O que essa pessoa consegue fazer? Qual que é o melhor tipo, né, de dieta para essa pessoa? O que ela vai conseguir aderir melhor? Como é que a gente vai fazer essa restrição calórica? Mas no fim das contas, eu preciso de comer menos do que eu estou gastando. E gastar mais. Gastar mais energia, movimentar mais ao longo do dia, fazer exercício físico para poder realmente ir gastando aquelas calorias que a gente está ingerindo. Emagrecimento é isso. É isso, com certeza. Então, para emagrecer, a gente precisa controlar a alimentação, mas também gastar essa energia. E dos alimentos, assim, o que eu sempre falo, não sei se estou errada, Rafa, mas lá em casa eu falo para as crianças, deixa eu ver se o seu prato tá colorido, quantas cores tem no seu, e a gente vai comparando quantas cores tem em cada prato, que é uma forma de incentivar as crianças a comerem mais verduras, né? E isso tá certo, assim, é importante a gente ter essa mistura ali, essa quantidade variada de alimentos? Com certeza, as cores, elas são muito, muito interessantes, porque cada cor, ela traz compostos bioativos diferentes, vitaminas, minerais diferentes, tem a ver com a coloração também dos alimentos, né? Então, essa é uma regra que é muito legal, além de ajudar as crianças, ajuda também os adultos, né? Nossa, eu vou montar aqui o meu prato, né? Para pensar, como é que tá? Tá só amarelo ali, marrom? Então não tá legal, vamos colocar cor no prato, né? E isso vai ajudar a qualidade da alimentação ser melhor, a gente ter mais diversidade de vitaminas, de minerais e de compostos bioativos também. Nossos alimentos têm tantas vitaminas, né? Hoje eu fico vendo, virou também uma moda a reposição de vitaminas, né? Suplementação, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E as pessoas esquecem que todas essas vitaminas têm nos alimentos. Né? É a principal fonte e não é uma fonte industrializada. Então, muito mais natural, né? Que vai causar menos complicações no futuro. Então, a gente diversificar ali as cores mostra também que as vitaminas estão sendo diversificadas, né? A variedade da alimentação, né? A gente não comer todos os dias só as mesmas coisas. Isso vai ajudar a gente a suprir a necessidade de vitamina, mineral principalmente que a gente tem. Quando a gente tem uma alimentação muito monótona, a gente acaba tendo deficiências nutricionais, né? E aí que vem a necessidade de suplementação. Mas se a gente tiver uma alimentação colorida, variada, nas quantidades, né, adequadas, a gente vai conseguir ali obter da alimentação, que é a melhor fonte, né? Igual a gente falou, o sinergismo ali dos alimentos, né? Essa questão da biodisponibilidade dos alimentos, ela é muito mais interessante do que um medicamento, do que uma cápsula. É verdade. Às vezes a absorção das vitaminas que tem nos alimentos é muito melhor do que essa que a gente acaba tendo nos suplementos. Sintético, né? De forma sintética. Então, gente, isso é importante, a gente vai enfatizar que as vitaminas, elas estão nos alimentos. Então não precisa ficar buscando, vou dosar minhas vitaminas para ver se está deficiente. Procura olhar seu prato, procura olhar o que você está comendo ao longo do dia, quantas frutas, quantas verduras tem no seu dia a dia, que aí ali a gente já tira a resposta se tem déficit ou não de vitamina no seu corpo. Sim. Não precisa ficar dosando um monte de coisa, não. Começa a olhar ali no seu dia a dia, no seu prato, na sua alimentação, né? Porque se tiver realmente poucas cores, faltando, não como fruta, não como verdura, que é comum e infelizmente a gente vê isso, com certeza vai ter deficiência de alguma coisa. É uma das formas da gente detectar deficiência olhando a alimentação do indivíduo. Então você olhou, você vê que não tem vegetais verdes escuros, você vê que não tem, enfim, você vê que não tem leite, derivados, você sabe que tem uma deficiência de cálcio ali, assim, provavelmente. Então a gente já infere, né, através da alimentação ali, alguns tipos de deficiência. E falando assim das deficiências também, Vivi, a gente tem algumas dietas para prevenção e controle de doenças crônicas, né? Ótimo, é verdade, né? Assim, na
na minha rotina, meus pacientes com doença renal crônica, a gente sabe que tem alimentação, um tipo de alimentação que é melhor, né, para prevenir a progressão da doença. E também hoje a gente fala muito de longevidade, né, as pessoas querem envelhecer saudável. E existe hoje dietas que comprovam que você envelhece melhor, né? Sim, Isso, Rafa? Conta pra gente. Assim, existem algumas dietas, como a dieta do Mediterrâneo, a do CAM, que elas são dietas que a gente tem estudos que mostram que elas ajudam muito na prevenção e também no tratamento de doenças crônicas, principalmente doenças cardiovasculares, a questão da doença renal crônica também, o diabetes. Mas assim, é engraçado, porque se a gente parar pra pensar, como é que são essas dietas, né? Como é que é a dieta do Mediterrâneo? Gente, a dieta do Mediterrâneo fala pra você priorizar frutas, verduras, cereais integrais, carne branca, evitar um pouco carne vermelha. A Ducan fala muito do sódio, porque ela foi feita para a questão da prevenção da hipertensão e para o controle da hipertensão arterial, né? E depois começou a ter outros estudos mostrando, com outras doenças crônicas também, o benefício. Mas, basicamente, restrição de sódio, preferir alimentos in natura, evitar processados e ultraprocessados. A gente não precisa de um nome, de uma dieta para isso. A gente já sabe, né, que essas são as recomendações para evitar qualquer tipo de doença crônica, né? Para evitar. Tem que começar a seguir, né? Isso, então não tem segredo, não tem um alimento proibido nessas dietas, né? Não tem aquela restrição muito severa, igual a gente tem em outras dietas da moda, né? Mas é realmente um estilo de vida, né? Essas dietas também, elas falam desse estilo de vida, né? De incluir o exercício físico, o sono, a questão do intestino, como é importante. Então, assim, a base da alimentação não tem segredo, precisa de ser de alimentos in natura e minimamente processado, frutas, verduras, cereais, aquilo que não é industrializado, né? A gente precisa de evitar esses ultraprocessados, o excesso de açúcar refinado, o sódio também. Enfim, então não tem muito segredo. A gente precisa realmente de praticar. O sódio é o que tá ali no sal, né? E às vezes os pacientes confundem muito, assim, falam, a gente tem que restringir mais o sal. Realmente, se tivesse que escolher um vilão, eu acho que eu escolheria o sódio. Você é nefrologista, né? Sou nefrologista, né? Convivo sempre com os pacientes hipertensos, para formação de cálculo renal é muito ruim. Então, assim, o sódio, realmente, se eu tivesse que escolher, ia ser o sódio. Talvez outras pessoas escolhessem o açúcar, né? O açúcar, ele também é um vilão. Mas o sal em si, as pessoas, a gente fala, tem que restringir sal, e eles lembram muito do que eles colocam na comida, Sim. Né? E esquecem do que tem ali, o sódio que tem nos alimentos industrializados, que é a principal fonte de sódio da sua alimentação vai estar nesses alimentos, nesses embutidos. O que eu tenho de paciente que chega no consultório, e aí você deve ter muito também, né, Rafa? Que quando você começa a conversar, não, mas eu não como muito sal. Sim. E aí você pergunta, como é que é seu café da manhã? Como que é isso? E aí sai uma mussarela, que é uma mussarela todos os dias, assim. Muitas fatias. Muitas fatias de mussarela. Junto com presunto. Não, eu já tive paciente, ele comia 1 quilo de mussarela por semana, entendeu? Então, assim, gente, comecem a olhar nos rótulos a quantidade de sódio que tem numa mussarela. Então, não posso mais comer mussarela? De vez em quando, uma vez na semana, não precisa ser todos os dias, né? E os embutidos realmente têm muito sódio. Os embutidos, além do sódio, né, que tem a adição, ele tem o nitrato, né, que é um componente que está na lista ali dos cancerígenos. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela não recomenda o consumo de embutidos com frequência, né? A gente tem que restringir isso. E embutidos entra um monte de coisa, calabresa, salsicha, o presunto, peito de peru, que muitas pessoas acham que é saudável, ele é um alimento embutido. Então, esses alimentos, além de carregar ali a questão do sódio, né, de ter muito sódio, eles são alimentos que precisam ser evitados, né? Quem tem aí já uma predisposição genética, né, principalmente para desenvolver câncer, alguma coisa assim, ou doenças crônicas também, outras doenças, precisa então de controlar esses alimentos embutidos, né? E a questão dos ultraprocessados é isso, às vezes a gente não está enxergando, às vezes nem é salgado, né?
Às vezes eu tô comendo um alimento, nem é salgado, como assim tem sódio? E tem, bolacha recheada tem sódio, muito sódio, né? Refrigerante tem sódio, e muitas vezes uma quantidade de sódio também é relevante. Então, assim, a gente precisa de aprender a olhar rótulo para poder escolher melhor esses ultraprocessados. E os ultraprocessados precisam ser exceção. A gente precisa de cozinhar mais, a gente precisa de comer mais comida ali simples, a comida que a gente faz ali no dia a dia mesmo, ou comprar de algum lugar que seja um alimento mais artesanal mesmo, sem tanto aditivo, sem tanto conservante. Hoje em dia, assim, ainda não é tão acessível financeiramente, mas hoje a gente já tem muitas opções de alimentos com menos ingredientes, né? Então, com menos conservantes, a gente já consegue. Esses dias você postou uma coisa que eu achei interessante, eu sempre procuro, mas eu não acho, gente. Então, tem coisas que também não são fáceis de achar, que é um extrato de tomate que só tinha tomate. Sim, não é fácil mesmo, porque depois eu voltei no supermercado e não tinha mais. Eu falei, gente, o que aconteceu? Tiraram aqui do supermercado? Não é fácil, porque um molho de tomate, o de saquinho mesmo, geralmente ele tem muito aditivo, né? Ele tem amido e tudo mais. Então, assim, se a gente não acha, então, um molho, a gente vai ter que partir pro extrato, porque o extrato ainda tem menos, né? Um pouco de ingredientes, enfim. Tem até o extrato hoje em dia que é bem famoso, né? Não vou falar a marca, mas que ele tá fazendo agora só tomate. Não sei se você já viu. Tá escrito lá só tomate, uma opção dele. É extrato mesmo, só porque agora não tem o açúcar e o sal, é só tomate. Gente, porque ó, extrato de tomate, ele tem óleo, açúcar, sal. Se você for olhar, você vai ver que tem muitos ingredientes. E o molho ainda tem mais. Fosfato de sódio, né? Então, assim, tem produtos ali que são muito ruins para o nosso organismo. E agora tá tendo essas opções. Então, às vezes ainda não tá fácil de achar, como extrato de tomate, que a gente tem que procurar, mas tá começando a surgir. As pessoas, as indústrias também estão preocupadas, né? Sim. Porque as pessoas estão mudando essa mentalidade de procurar alimentos mais saudáveis. Sim. E a indústria tá indo atrás disso. Sim. Uma regra que você comentou e é muito legal porque é algo bem prático, né, pra gente fazer no dia a dia. Quando for ao supermercado, sempre procure alimentos que vão ter menos ingredientes. Então, quanto menos ingredientes, mais perto ali do produto natural a gente tem, né? Do alimento natural a gente tem. Então, menos ingredientes. Aquelas listas enormes de ingredientes a gente precisa de evitar. Isso mesmo, isso vale para tudo que a gente vai comprar, né? E principalmente na alimentação das crianças. Né? A obesidade, ela tá vindo cada vez mais precoce. Nós tivemos um programa aqui, quem não assistiu, vai lá, volta. Nós falamos bastante com o Dr. Leonardo Seba, que é cirurgião bariátrico. Você conhece, conhece ele, né? Já trabalhamos juntos lá no hospital. E o Leonardo também comentou muito sobre essa questão da obesidade infantil, dessa mudança, dessa questão de hábitos, né? E a gente começar a observar também o rótulo do que a gente dá para os nossos filhos, dos alimentos desde a infância, né? Além dos nossos, gente. Então, o que tem dentro de casa precisa realmente ser comida mais natural. Quanto mais natural, melhor. Porque ele com certeza tem menos ingredientes e muitas vitaminas. Sim, com certeza. Certo? E Rafa, então assim, a gente tem essas dietas, as pessoas gostam, né? Tem pessoas que gostam, tá? Eu vou testar essa, eu vou testar aquela. E quando que a pessoa, assim, de uma forma prática, poderia saber que tá funcionando pra mim? Primeira coisa, né? Você tá conseguindo o seu objetivo, que é perder o peso, né? Já é um resultado, e essas dietas realmente, elas proporcionam uma perda de peso. Mas um aspecto que as pessoas não falam e que eu acho muito importante, eu assim, sou apaixonada na nutrição comportamental. Eu acho que comportamento alimentar é algo muito sério, né? Será que eu tô bem emocionalmente, socialmente? Será que eu continuo saindo com os meus amigos? Será que eu consigo tranquilamente comer um pedaço de pizza no final de semana? Será que a questão emocional, a questão psicológica tá bem, assim? Porque a gente observa que, na maioria das vezes, as pessoas que fazem muitas dietas restritivas, elas não têm uma relação muito legal com a comida. Né? Então, assim, acaba tendo uma sensação de culpa muito grande, de desespero. Às vezes restringe demais e aí depois, no desespero, vai lá e come tudo de uma vez, ataca a geladeira de noite, de madrugada. Gente, isso é muito comum, né? E isso não é saúde.
né? Porque saúde também a gente tem que estar bem emocionalmente, né? Socialmente, né? O conceito de saúde, ele é bem amplo, né? Não é só a ausência de doenças. Então, assim, se fazer determinado tipo de dieta tá te fazendo ficar mal, triste, tá te fazendo perder seus amigos, você tá perdendo a alegria, se afastar das pessoas. Então essa dieta não tá dando certo. Essa dieta não tá legal, não tá dando certo pra você, entendeu? E tem gente que vai se dar bem e tranquilo, e tem gente que não, e a maioria das pessoas não, né? Então, a gente precisa de pensar muito nesse aspecto também, né? Porque eu não quero uma pessoa super magra, né? Sem nenhuma doença, mas extremamente, assim, sem nenhuma doença do cunho físico, mas extremamente adoecida emocionalmente, né? A gente sabe que a ansiedade, a depressão, ela é algo muito frequente também. E a alimentação, gente, a gente come por prazer também, né? Já pensou em uma reunião sem comida? Eu não, né? Eu não consigo pensar. Qualquer reunião, pelo menos um café tem que ter, né? É verdade. Então, a gente precisa de pensar nesse aspecto também. E outra coisa é a questão da manutenção. Se você consegue usar essas estratégias nutricionais a curto prazo, né, potencializa o seu peso e você consegue manter isso depois, ótimo, funcionou para você, né? Agora, se não, se você ganha tudo que você perdeu, né, se você ganha todo o peso e até mais, não funcionou. A gente precisa realmente de pensar em outra coisa, de realmente mudar ali os hábitos alimentares de uma forma talvez não tão restritiva, né? Essa questão da alimentação comportamental, ela é muito importante mesmo. E se as pessoas se identificarem que, eu tenho realmente isso, às vezes eu desconto tudo, né? Eu tive um problema em casa, eu tive um problema no trabalho, eu desconto ali no alimento, é importante procurar ajuda. Mostrar que isso não é normal, por mais que seja frequente, não é normal. Então a gente precisa alertar a população, e esse é o nosso objetivo aqui do podcast, é trazer essas informações para que as pessoas que estão lá nos assistindo, nos ouvindo, elas pensem, nossa, olha, isso acontece comigo, eu preciso realmente melhorar esse hábito, eu preciso realmente de ajuda, procurar um especialista que vá me ajudar. Então, o nosso objetivo aqui é esse, ajudar vocês, ajudar que identifiquem esse autoconhecimento é muito importante. Então, identifiquem esses gatilhos, né? O que realmente te leva a comer mais, a comer doce, perder o controle, a perder o controle, para poder trabalhar em cima daquilo. E uma coisa que você falou que é muito importante, a alimentação é um dos pilares, então você tem que estar bem com os outros pilares, né? Você comer mais afastando das pessoas, ficando só mais deprimido, né? Se aquela dieta tá te fazendo isso, é porque não tá dando certo. E aí as estratégias têm que tá sempre mudando. Nós temos muitas estratégias. Muito, né? E não tá errado mudar, né, Rafa? Isso é importante, gente. Não tá errado. Do acompanhamento. Né? Se precisar, nós vamos mudar. A vida é assim, né? A gente faz uma coisa, não tá dando certo, a gente faz outra. Então a vida é assim. A gente tá essa estratégia da alimentação. Igual, teve uma época que todo mundo tava tomando shake, né? Sim. Era shake, vou jantar um shake. Acho que agora já deu uma mudada. Mas as pessoas, assim, é uma estratégia. Aquilo tá fazendo sentido pra você? Eu até achava assim interessante. Eu não gostava de shake, eu gosto de janta. Mas as minhas amigas todas iam. Então vamos, né? Não, faz parte. Você tá ali confraternizando. Era o momento de encontrar todo mundo. Então tudo bem, você entra naquela onda do shake, porque faz parte. Então, assim, são estratégias, aquilo tem que te fazer bem. Se você tá feliz, né, se você consegue ficar bem naquele momento, muito maior a chance de dar certo. Sim. E pensar que existem estratégias, a gente tem que pensar que podem prejudicar a nossa saúde, né, dependendo. Não sei, às vezes pode trazer algum tipo de carência nutricional, se você trocar a alimentação por uma banana. Eu vou trocar meu almoço e meu jantar por uma banana. Tem que tomar cuidado, porque você precisa de proteína, você precisa de gorduras boas, você precisa das vitaminas, dos minerais que só uma banana não vai te trazer naquelas refeições que são muito importantes. Então, assim,
tem a questão do emagrecimento, né, que é o déficit calórico, mas tem a questão da saúde, né? Tem estratégias nutricionais, por exemplo, igual o jejum intermitente, né? Quando a gente pensa, tem pessoas que desenvolvem problemas gástricos de ficar de jejum muito tempo, ou que vão para academia de jejum e passam mal, dão hipoglicemia. Então não vai continuar fazendo, Isso, né? depende muito. E tem gente que treina muito bem em jejum, que tem um rendimento muito bom. Então, gente, nós somos seres únicos, né? A gente precisa de pensar nisso, né? E aí, sempre que você vê na internet uma estratégia para todo mundo igual, tem dietas que falam, começa com 1.000 calorias para todo mundo. Gente, uma pessoa de 100 quilos comer 1.000 calorias e uma pessoa de 50 quilos comer 1.000 calorias. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não faz sentido. Então, a gente precisa de pensar um pouco. Faz sentido isso, né? Não faz. Eu acho que isso é um alerta, assim, nada que não te individualize, ela não pode ser boa. Porque cada ser humano é realmente de um jeito. Então, às vezes, uma estratégia de jejum dá certo para um, não dá certo para outro. Uma dieta cetogênica não dá certo para quem tem depressão, gente. Conta pra gente um pouquinho o que é a dieta cetogênica, Rafa. Tem gente que não sabe. Assim, a gente pode falar da low carb e da cetogênica, porque se confundem, né? A low carb é uma dieta com menos carboidrato do que aquela dieta habitual, né? Que abaixa ali um pouco a questão da quantidade de energia proveniente do carboidrato. A cetogênica é com muito pouco carboidrato, então é 5 a 10% da necessidade calórica vinda do carboidrato, né? Então, assim, a gente tem que pensar que a principal via de energia que nosso corpo utiliza é a glicolítica, então é através da glicose. Se eu tô tirando a glicose, o corpo vai ter que fazer energia de outras formas, né? E aí, às vezes, a cetogênica, vai para a questão da beta-oxidação e tudo, o corpo vai formar cetose para proporcionar energia. Mas, assim, é o que a gente está falando. Vai perder peso? Se tiver restrição calórica, vai. Mas é sustentável? A pessoa vai conseguir isso a longo prazo? Enfim, então todos esses aspectos que a gente já conversou. Então, tira o carboidrato, aumenta a gordura, aumenta a proteína e aí vai dar certo para um paciente que tem doença renal crônica? Né? Você tirar o carboidrato e aumentar a proteína e gordura? Tudo tem limite, né? A gente também não pode aumentar demais, então a gente... Porque assim, um paciente com doença renal crônica não tem como fazer uma cetogênica, porque a quantidade de proteína é muito aumentada. Muito aumentada. Então, assim, tem essas particularidades, né? Então, assim, não é para qualquer pessoa, né? Às vezes seja para uma quantidade muito pequena de pessoas, né? Assim, eu posso até dizer isso, que dê certo. Então, assim, hoje em dia eu vejo muito que a dieta mediterrânea tem ganhado espaço. Que essa dieta, gente, simples, é essa que a gente fala no nosso dia a dia, de descascar mais, né, e desembrulhar menos, tá bom? Então, resumindo, é muito isso, né? Também procurar comer as carnes mais magras, a gente sempre fala, né, do frango, do peixe, procurar uma carne mais magra. Gorduras melhores, né, evitar gordura saturada. O azeite de oliva, a dieta mediterrânea, ela prioriza bastante azeite de oliva extra virgem, castanhas, os cereais, as frutas, as verduras, enfim, esses alimentos mesmo in natura, restringir sódio, e é isso, gente. E assim, nós não estamos aqui falando que comer não é bom, porque comer é bom, né, Rafa? Comer é muito bom. E uma das coisas da alimentação é que a gente tem também aquela memória afetiva, né? Sim. A comida parece que traz uma memória afetiva. Você tem alguma memória da sua infância? Um alimento, vamos pensar assim, alguma comida que te remete, nossa, casa da minha avó. Eu sou a pessoa que mais tenho memórias afetivas com comida. Eu acho que eu fiz nutrição porque eu amo comer, eu amo cozinhar, eu amo um alimento, assim, eu tenho muita dificuldade com muitas restrições, assim, por isso, né? Eu gosto de ter essa relação boa com a comida. Eu amo... Quando começa a chover, por exemplo, em Goiânia, eu já penso na casa da minha mãe. Minha mãe amava fazer comidas de chuva. Então, ela já fazia curau, um caldo, um pamonha. Então, assim, começa a chover, eu já fico... Ai, gente, eu quero um curau, eu quero uma pamonha. Então, assim, é memória afetiva, né? É aquilo que traz o conforto, assim. E a minha família é muito ligada à alimentação, assim... Todo mundo gosta muito de cozinhar, o pessoal veio da roça, então tem aquela questão também com a alimentação. Então, gente, comer é bom demais. E aí a gente vai estragar a nossa relação com a comida, fazendo, né, tantas restrições alimentares. A gente tem que aprender a comer, né? E traz, né, muita questão, assim,
essas raízes familiares, né? Tem muitas pessoas que algumas comidas remetem ali toda uma história. A gente tem que respeitar isso, né? Tem que respeitar isso. É muito legal, assim, eu gosto muito de viajar e quando a gente viaja, eu procuro sempre experimentar alguma coisa da região. Meu marido de jeito nenhum. E aí ele pede sempre o trivial, o tradicional ali do que ele gosta e eu sempre vou para um prato diferente. E às vezes não dá certo, o nosso paladar não está adaptado ao paladar, né, de outras regiões. Então às vezes tem algum tempero ali que eu não gosto e tudo. Aí ele fala, tá vendo? Tá vendo? Você fica inventando. Mas é muito bom, isso é uma característica boa, você gostar de experimentar. Eu não dou conta de experimentar muito também, eu vou mais pro mais trivial ali. Eu gosto, mas assim, a gente tem que entender que realmente o paladar, ele foi feito ali, a gente desenvolveu ele desde a infância. Antes, né? Antes de nascer, desde a barriga ali que tá gerando, que a mãe come vai influenciar. Então, assim, o paladar, ele tá sendo desenvolvido ali, e é difícil, às vezes a gente realmente tem coisas que não vai gostar, mas é importante também estar experimentando coisas novas, porque às vezes a gente perde a oportunidade de conhecer um prato que, nossa, esse é maravilhoso, né? E outra coisa muito legal é que o paladar, ele se modifica com o tempo. Eu não sei se você já teve essa experiência, Viviane, mas de comer alguma coisa, assim, quando eu era mais nova, não gostar de jeito nenhum, e hoje em dia você já come e já gosta muito. Então, assim, isso é muito comum, eu também tenho. Antes eu não comia verdura, eu aprendi a comer, né? Aprendi a gostar de verdura. Então, assim, o nosso paladar, ele é também maleável. A gente precisa, por isso que quando a gente quer, a gente se propõe a fazer mudanças, a experimentar coisas novas, a incluir novos alimentos na alimentação, a gente passa a gostar com o tempo. E uma coisa importante é a forma de preparar os alimentos. Às vezes, vou dar um exemplo ótimo lá em casa. Minha avó fala, meu Deus, filha, tem tanta coisa gostosa, como é que você gosta de abóbora? Eu amo abóbora. Se você fizer aquela abóbora, né, ali sempre cozida, Sim. eu também não gosto. Mas, gente, uma abóbora caputiá assada no forno. Não fica bonita, né? Não, fica bonita, fica gostosa. Eu adoro a abóbora, né? Tem então, purê de abóbora. Purê de abóbora. Hoje as formas de você apresentar um alimento. Então, tem tantas coisas que você pode fazer com os alimentos. Não gostei dessa apresentação? Procura outra, né? Experimente de formas diferentes para que realmente você consiga melhorar ali a sua alimentação, incluir mais alimentos, mais cores no seu prato, e realmente a gente procurar outras formas de tirar isso da mostrar cabeça que a alimentação saudável é ruim, que não é gostosa. Gente, isso é mentira, né? Então, assim, isso é porque a gente foi escutando isso com o passar do tempo e tudo. A alimentação saudável pode e deve ser muito gostosa, né? Muito prazerosa. E a gente tem que parar de demonizar alguns alimentos também, né? Tipo, sempre tem essa, né? Agora é o ovo que é o vilão. Não, agora... O leite. Enfim, demoniza demais os alimentos e isso é cíclico. Se você prestar atenção, sempre em determinada época vai ter um alimento que é vilão e é mocinho, né? E a gente tem que entender que uma alimentação saudável, ela pode ter de tudo. Até o ultraprocessado pode caber na alimentação saudável. Depende da frequência. Isso, né? Depende da frequência, da quantidade, de como você está comendo. Você está comendo escondido? Você pega a barra de chocolate, vai lá pro quarto e come escondida? Tá errado. Você tem algum transtorno aí relacionado a esse comer. Vai comer uma sobremesa? Eu falo, gente, coloca na mesa, vamos compartilhar esse momento então, divide a sobremesa, né? Então faz esse momento um momento legal, bom também, né? Então, enfim, gente, são vários aspectos, né? Não é só restringir ou evitar algum alimento. Então, gente, infelizmente nosso tempo está acabando, né? Nós tivemos aqui um bate-papo muito legal com a Rafaela. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Obrigada, Vivi. Foi um prazer, gente, estar aqui. Muito obrigada. Deixa seu Instagram para quem quiser te seguir. Sempre tem dicas, eu vejo lá que você posta muitas dicas legais. Principalmente, assim, hoje a gente tem muitas nutricionistas voltadas para a parte de ganho de massa muscular. A Rafaela gosta muito de doenças crônicas, então ela traz muitas informações para quem quer prevenir, né, de desenvolver doenças e ter um envelhecimento saudável. Deixa seu Instagram para eles. Então, meu Instagram é Rafaela, com 2 L's, Faria Nutri. Sigam lá, vocês vão gostar.
Gente, então, finalizando mais esse podcast, esse Pod Saúde, com muitas informações de qualidade, informações para garantir a sua saúde. Eu espero que a gente esteja ajudando vocês. Continue nos acompanhando. Toda segunda-feira, às 20 horas, nós temos um novo programa disponível para vocês. Um abraço e até a próxima!